E aí, como é que tá você? Tudo bem? Tudo tranquilo? Oli Soares, trabalhar com você é um assuntozinho que tá na moda aí, que tá correndo louco, tá? Que é o nosso Oriente Médio, tá? O que nós temos aqui? Esta região aqui, ó. Esta é a área da confusão que nós estamos vivendo hoje, tá? Lembrando a você que aqui tem o canal de Suez, tá? Ligando o mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, aqui a famosa Península do Sinai, esse pontinho que você está vendo aqui, e essa área que você está vendo aqui, ó, é a nossa área do famoso Estado de Israel. Tranquilo? Que logicamente é o tema que nós vamos trabalhar com vocês aí, que está muito em evidência, nós estamos tendo um conflito aí, e esse conflito hoje nós estamos colocando assim, ó, ele está acontecendo envolvendo o Hamas, né, e a figura do chamado Estado de Israel. Então, o primeiro detalhe que a gente tem que lembrar sempre, tá? Quando você falar na questão de Israel, isso aqui para nós, ó, essa aqui é a figura do judeu. Então, o Estado de Israel, o judeu, é o cara que nos interessa, tá? E do outro lado você tem muito a presença dos famosos palestinos, tá? Lembrando a você que os palestinos são os nossos muçulmanos. Às vezes você encontra também, eles colocam um conflito entre árabes e judeus. Detalhe interessante, o nosso árabe muçulmano, tá? Que o árabe também pode ser cristão. O árabe pode ser cristão ou muçulmano. A referência nossa é a figura do palestino, a figura dos muçulmanos. O ponto de partida nosso é você imaginar a seguinte ideia. Primeiro, o judaísmo é a religião. O judaísmo é a religião, tá? O sionismo é aquele grupo que defende a criação do Estado judeu. Isso aqui vem discutindo o Estado judeu desde o nosso século XIX, que é a criação de um Estado judeu. Claro isso? Então, detalhe interessante, não confundir o processo religioso com aquilo que seria a formação do Estado judeu. Tranquilo? Detalhe interessante, a discussão vem correndo desde o século XIX. Nós encontramos que já em 1917, ó, em 1917, a Inglaterra, tá? A Inglaterra fez uma declaração interessante, tá? Essa declaração foi chamada Declaração, ó, de Balfour. Tá? Por essa declaração de Balfour, desde 1917, a Inglaterra é favorável a se criar aquilo que seria o Estado Nacional Judeu. A Inglaterra já defende esse posicionamento desde aquilo que seria o ano de 1917. Tranquilo? O problema que nós vamos encontrar, portanto, estaria relacionado à seguinte ideia. Está aqui, ó. O que seria o nosso Estado de Israel? O Estado de Israel foi criado dentro dessa estrutura. E nós encontramos que o processo simplesmente de expansão deu origem àquilo que seria uma ampliação do Estado judeu. A ampliação do Estado judeu fez com que ele simplesmente se esparramasse, ou seja, que ele se espalhasse, que ele se expandisse sobre as regiões vizinhas. Então, você comparando esta área com essa aqui, você vai observar que ele é um pouco maior. Significa dizer o quê? Que nós estamos tendo aí um processo de expansão para a proteção daquilo que seria o Estado judeu. Esta é a alegação que você tem, estabelecida pelo chamado Estado de Israel. Qual é a situação que nós temos? A situação nossa funciona assim. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós precisaríamos resolver a questão judaica. Essa que seria a ideia, tá? Então nós temos que resolver a questão judaica. A ONU, simplesmente, criada a partir da Conferência de São Francisco, fez uma proposta. Qual é a proposta da ONU? A proposta da ONU é essa aqui, ó. Nós devemos criar 2 estados. Essa que seria a proposta. A proposta da ONU seria a criação de 2 estados. Quais são os 2 estados? Os 2 estados seriam um estado judeu e um estado árabe, mais uma área internacional, que seria o quê? A nossa chamada Jerusalém. Então, simplesmente, nós teríamos que a proposta estabelecida pela ONU seria a criação do chamado Estado judeu e o Estado palestino, tá? E, no entanto, nós teremos apenas a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado ali em 14 de maio de 1948. Detalhe interessante, a partir do momento que você criou o Estado de Israel, você acabou de criar o quê? Uma área de conflito. Essa que seria a ideia.
Perfeito? Aí o que nós vamos encontrar? O nosso Estado de Israel estabelecido, então entramos num processo de expansão. Essa expansão virá enquadrada em quê? Observe só o mapinha que nós temos para vocês aqui, tá? A famosa Guerra dos 6 Dias de 1967. Então, nesse processo, o nosso Estado de Israel se expandiu sobre as colinas de Golã, a questão da chamada Cisjordânia e sobre a famosa Península do Sinai. Claro, essa expansão para nos dar acesso também aqui ao famoso Canal de Suez. Essa que seria a grande situação que nós temos, beleza? Situação que vai acontecer a partir daí representaria para nós o quê? Detalhe interessante, nós temos aqui a famosa Guerra do Yom Kippur, lá em 73, quando o Egito e a Síria acabaram atacando Israel e acabaram sendo derrotados. Então, simplesmente, o nosso Israel continua controlando toda essa área. Então, percebam que o conflito que você tem na região é um conflito que vem de longa data. Tentativa de solução que nós vamos encontrar aqui, famosíssimos acordos de Camp David, tá? Onde nós temos que Israel devolveu a península do Sinai, mas ao mesmo tempo garantiu, eu posso navegar no Canal de Suez, eu posso ter petróleo, porém o Egito reconhece que haveriam essas fronteiras. Então isso são tentativas que você teria para estabelecer o quê? A paz na região, essa que seria a ideia, tá? E é uma paz difícil de ser mantida, onde nós vamos encontrar basicamente o quê? Se você pegar o mapa inicial e o mapa final de Israel, você já vai conseguir entender. Então está aqui o processo, ó. Inicialmente você tem, quando se criou o Estado de Israel, isso aqui para nós é o Estado de Israel, fechou? Aqui em Gaza fica o palestino, aqui na Cisjordânia fica o palestino. Então essas duas áreas têm palestinos, e aqui você tem o famoso Estado de Israel. Em 67, repare que ele avançou sobre a Península do Sinai, tendo acesso aqui ao chamado que Canal de Suez. Após os acordos de Camp David, ele devolveu essa região, formando essa configuração que nós temos aqui. Qual é o conflito que nós estamos tendo hoje? A região de Gaza entrando em conflito com aquilo que seria Israel. Lembrando a você, o palestino está na região de Gaza, tá? Como é que começa esse nosso conflito hoje? O conflito que nós estamos vivendo agora, tá? Tem como referência básica o quê? Então, se você pegar o nosso mapinha de Israel, tá aqui, ó, o mapinha de Israel, figura do Líbano aqui em cima, tá? Aqui nós temos a faixa de Gaza, aqui nós temos a região da Cisjordânia. A Cisjordânia foi aquela região que na época do Sharon fizeram um muro aqui, ó, que construiu-se um muro para separar a Cisjordânia daquilo que seria o Estado de Israel. Então o palestino que mora aqui dentro na Cisjordânia tem um murozinho que separa o Estado de Israel daquilo que seria o quê? A chamada Cisjordânia. O conflito de hoje começou como? Começou simplesmente aqui, você tem uma mesquita chamada Al-Aqsa, essa mesquita Al-Aqsa, em 2000, nós tivemos a visita do Ariel Sharon nessa mesquita, que foi considerado pelos muçulmanos como sendo, aspas, uma invasão da mesquita. Tanto é que nós temos a famosa intifada do ano 2000. Temos a intifada dos anos 80, a primeira intifada, e no ano 2000 a segunda intifada. Agora, novamente, nesta nossa mesquita, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma ação por parte do exército israelense que acabou jogando spray de pimenta, cara, naquilo que seriam os muçulmanos na mesquita. Então, simplesmente aqui, começou-se um conflito. Alguns assentamentos que estão aqui, logicamente, é uma área que viola algumas questões de direito internacional. E nós teríamos ainda que os nossos palestinos que estão aqui deveriam ser desalojados por uma decisão judicial, deixar as suas terras para que pudessem ser ocupadas por israelenses. Então, automaticamente, nós temos o quê? Começamos, então, a jogar foguetes e mísseis nessa direção. Então, quando nós lançamos foguetes e mísseis nessa direção, Israel conta com aquilo que seria o domo de ferro, um sistema de proteção do seu espaço aéreo para tentar abater esses mísseis, tá? E, logicamente, começou-se o conflito entre as duas áreas. Derrubamos um edifício aqui, aproximadamente de 13 andares, na região de Gaza, e o exército israelense está aqui, ó, na fronteira. Hoje pela manhã começaram a surgir notícias de que Israel teria invadido Gaza. Mas até o momento não se confirmou. Nós estamos tendo, portanto, nesta área aqui, ó, de fronteira, nós temos o quê? A presença do exército israelense. Claro? Esse domo de ferro, que é o sistema de proteção, garante simplesmente o quê? Que nós teríamos aqui uma área segura, teoricamente. Porém, aqui nós temos o Hezbollah,
que também é um grupo contrário à presença do Estado de Israel, e temos ainda o Fatah, que está presente na região da Cisjordânia. Então, o medo hoje é que esse conflito tome uma proporção ainda maior. Por qual motivo? Porque a população começou a se manifestar. Tanto é que alguns muçulmanos, alguns palestinos, destruíram algumas lojas de judeus, o que muitos até chamaram de uma segunda Noite dos Cristais, fazendo referência àquilo que seria lá em 1938, na época do nazismo, quebrando lojas judaicas. Em compensação, os mais ortodoxos, os mais radicais de Israel, também atacaram palestinos. Então o conflito já está presente na população. Ou seja, a população hoje começou num combate direto entre si. Então esse é o conflito que nós temos hoje entre Hamas e Israel. Qual é o desdobramento ali? Nós ainda não sabemos. Podemos ter que outros grupos entrem no processo ou não? Entrem no processo, que a princípio são alguns grupos terroristas. Nesse momento, a questão chama-se Hamas, que controla a região do quê? De Gaza. Perfeito? Fique atento, em breve teremos mais videozinhos para você, beleza? Gostou? Curte aí, compartilhe, se inscreva no meu canal no YouTube. Grande beijo para você, tchau!